Paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Queridos, Jesus, nesse livro de Marcos, no capítulo 5, né, o versículo 36, o Senhor Jesus Cristo, ele diz uma palavra a Jairo, né, o chefe da sinagoga, que ele vai até Jesus e busca ali ajuda, né, em Cristo, algo que só o Senhor Jesus Cristo, que Jairo entendia, que só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer por ele. A filha dele estava ali doente, gravemente, né? E somente um milagre do Senhor poderia salvar a filha de Jairo. E Jairo, entendendo isso, ele foi até Jesus. E queridos, muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por situações onde a gente vai sentir medo, aonde vai assim parecer humanamente não tem esperança alguma, aos nossos olhos, se formos olhar com os olhos naturais, não tem jeito, mas para o Senhor Jesus Cristo tudo é possível, né? A gente vê na palavra do Senhor que tudo é possível para aquele que crê. A palavra que Jesus disse para Jairo quando chegaram as pessoas e disseram: "Não incomodes mais o mestre, pois a sua filha já está morta". O Senhor Jesus, ele disse o que a Jairo? Não temas, crê somente. E muitas vezes, irmãos, nós estamos assim numa situação onde a gente sente medo, situações muito difíceis, angustiantes, mas é necessário que nós venhamos a enfrentar cada situação ao lado do Senhor. Tem situações que nós vamos passar, que nós vamos ter que enfrentar, mas importa que a gente esteja ao lado de Jesus. Eu vejo esse exemplo, né, em Jairo. Jairo, ele foi até Jesus, prostrou-se a ele adorou ali Jesus e foi ali até ele pedindo a ele que viesse, né, e sarasse a sua filha. E aí nesse percurso onde Jesus se levantou para ir até a casa de Jairo, aconteceram tantas coisas, tinha uma multidão, surgiu a mulher, né, que foi curada do fluxo de sangue. Ali foi, né, para Jairo é um tempo assim ali que alongou, né, a pressa, o socorro que ele tinha, a necessidade do socorro do Senhor Jesus. Mas a gente percebe aqui na palavra que a gente não vê Jairo murmurando, Jairo reclamando, ou Jairo desistindo. Ele ficou ali juntinho com Jesus, ao lado dele. Ou eu creio, os olhos dele estavam postos no Senhor Jesus. Às vezes a gente ora, a gente clama, e muitas vezes acontece tanta coisa, né? E muitas vezes pode vir assim no coração de que o Senhor não está se importando, ou não está vendo tal situação, ou então pode vir no pensamento: eu estou pedindo, eu estou clamando, e as coisas parecem dificultar mais ainda. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. O Senhor, quando nós clamamos aos pés dEle, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, é preciso que a gente venha confiar nele. E aconteça o que acontecer, a gente está junto com o Senhor, confiando nele, enfrentando a situação, a angústia, a ansiedade, o medo, as dificuldades, as lutas, muitas vezes, tempestades que se levantam junto com ele, ao lado dele. Jairo ficou ali juntinho com Jesus e eu creio que é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos enfrentar momentos, mas nós vamos buscar refúgio nele. Nós vamos estar ao lado dele, fazendo do jeitinho que o Senhor manda. Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Jairo creu. Creu, ficou ali juntinho de Jesus e creu. E Jesus, ele foi até ali. E nesse percurso, chegando ali no momento do milagre, ainda tinham pessoas que riam, pessoas incrédulas, e Jesus fez sair aquelas pessoas. Então, uma coisa importante também é que nós estejamos perto de pessoas que creem, que estão na mesma fé. Veja que Jesus só permitiu que entrasse ali junto, se lê aqui o texto da palavra, né? É, todo, né, o texto, o contexto aqui desse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele fez sair as pessoas que riam, né? Quando Jesus disse que a menina dormia, eles não criam na palavra que Jesus tinha dito e riam-se. E o Senhor Jesus fez sair todas essas pessoas. E ele só permitiu que estivesse ali para presenciar o milagre aqueles que criam. E aqueles que criam eram Jairo, eram Pedro, Tiago, João, que estavam ali junto com ele. Era o pai e a mãe da menina que buscavam um milagre no Senhor.
E a esses presenciaram o milagre porque esses estavam na mesma fé. Mas aqueles que estavam ali para caçoar, pessoas incrédulas, o Senhor Jesus Cristo fez sair. Aquela multidão, as outras pessoas, Jesus não deixou nem que seguisse. Então é necessário, amados, que nós estejamos firmados em Deus, juntinho do Senhor, ouvindo as orientações que Ele dá, confiando no que a palavra dele diz, e junto daqueles que creem junto com a gente. Amém? Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: não temas, crê somente. E porque Jairo creu e ele confiou no Senhor, veja que é uma situação humanamente impossível, uma pessoa que já está morta. Então, humanamente, aos olhos naturais, é o que? Não tem jeito, não tem mais jeito. Mas para o Senhor, até nesse caso, tem jeito. Às vezes é uma morte espiritual que o Senhor ele tem o poder para tornar da vida. Às vezes é uma luta, uma doença, uma enfermidade. Às vezes é uma situação que a gente está enfrentando, uma situação que parece não ter mais jeito. Mas se nós cremos, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, e se nós permanecermos principalmente na presença dEle, confiando, acreditando nele e obedecendo ao Senhor, tudo é possível para aquele que crê. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus. Isso ele disse quando ele foi ali para ressuscitar Lázaro. Então, se há uma única condição para que aconteça e para que não aconteça, não pode acontecer se a gente não crer e se a gente não estiver ali juntinho de Deus, em obediência a Ele. Ou então pode acontecer se nós cremos, se nós ficarmos junto do Senhor, ao lado dele, atento ao que ele está dizendo. Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Se Jairo estivesse ali com a mente tão ali perturbada, né, que não prestasse nem atenção no que o Senhor disse ali, ele já desanimaria, ia virar as costas e ir embora, porque disseram para ele: não incomodes mais o mestre, porque sua filha já está morta. Mas ele continuou olhando para o Senhor Jesus. Quando veio a pior notícia, Jairo, ele continuou olhando para o Senhor e confiando nele. É o que nós precisamos fazer, amados. Toda situação que nós formos enfrentar, nós precisamos enfrentar confiando no Senhor. Não adianta a gente tentar nada sozinho. Mas se nós enfrentarmos, né, a situação ali junto com o Senhor, crendo nele, confiando nele, para o Senhor tudo é possível. A palavra diz no livro de Lucas, 1:37, onde diz assim: porque para Deus nada é impossível. E nós precisamos crer. É primeiro crer para depois ver o Senhor fazer. Primeiro é a fé, que é a prova das coisas que não são como se já se fossem. Então, queridos, como se fossem, né? Nós cremos como se fosse já. É a prova daquelas coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos ainda, mas nós cremos que iremos ver. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.